Olá, eu sou a Mariana e o outro integrante do grupo é o Túlio e nós somos da turma de Prática de Eletromagnetismo do Gerardo, da sexta-feira, meio-dia. E hoje vamos falar sobre o experimento 4 de máquinas elétricas. Nesse projeto, desenvolvemos um sistema composto por dois elementos principais, um motor elétrico de corrente contínua e um gerador. O motor é formado por 3 bobinas fixas e um rotor com ímãs, sendo alimentado por uma fonte de 9 volts. Já o gerador, acoplado ao mesmo eixo, contém 2 bobinas, responsáveis por captar a variação do campo magnético gerado pelo movimento dos ímãs, transformando essa energia mecânica em energia elétrica. O objetivo foi construir um dispositivo simples, eficiente e funcional que aplicasse conceitos teóricos de física, como indução eletromagnética, de forma prática. No final, conseguimos acionar o motor e, com o movimento resultante, gerar energia suficiente para acender uma lâmpada de LED de 2 watts, comprovando a eficácia da montagem e a compreensão dos fenômenos envolvidos. Bom, a eletricidade é uma das bases da nossa sociedade moderna e entender como ela pode ser gerada ou utilizada para produzir movimentos é fundamental para quem estuda engenharia. Pensando nisso, desenvolvemos este projeto como forma de aplicar e visualizar na prática conceitos aprendidos em sala, como campo magnético, corrente elétrica e a lei de Faraday, da indução eletromagnética. A proposta do projeto também serve como uma ponte entre teoria e realidade. Em vez de apenas estudar fórmulas e definições, decidimos construir um motor de corrente contínua e um gerador que pudesse demonstrar o funcionamento real dessas equações e princípios. Além disso, escolhemos por acender uma lâmpada LED, algo que todo mundo conhece. Ajuda a tornar o experimento mais acessível e impactante, já que evidencia como é possível transformar energia de uma forma em outra, com aplicações diretas na vida real. Bom, para entender o funcionamento do nosso projeto, precisamos falar sobre 3 conceitos principais: o motor de corrente contínua, o gerador e a lei de Faraday. O motor de corrente contínua é um dispositivo que converte energia elétrica em energia mecânica. Isso acontece porque, ao passar corrente por uma bobina imersa em um campo magnético, surge uma força de Lorentz que faz com que essa bobina se mova. O gerador, por outro lado, ele funciona de maneira inversa. Ele converte essa energia mecânica, no caso, a energia da rotação causada pelo motor, em energia elétrica, por meio da variação do fluxo magnético nas bobinas. Esse processo é regido pela lei de Faraday. Da indução eletromagnética, que diz que a força eletromotriz induzida é igual a menos o número de espiras vezes a variação do fluxo magnético no tempo. Ou seja, a força eletromotriz ela é proporcional à variação do fluxo magnético ao longo do tempo. Quanto mais rápida e intensa for essa variação, maior será a tensão gerada. No nosso caso, os ímãs presos ao rotor passam pelas bobinas do gerador e alteram o fluxo magnético. Delas, induzindo corrente suficiente para acender um LED de 2 watts. Isso mostra de forma direta e clara como esses princípios se aplicam na prática. Beleza? Eu sou o Túlio, de matrícula 23200006663, da turma de sexta-feira, meio-dia, da prática de eletromagnetismo. Ok. Agora eu vou falar como a gente construiu o nosso motor. Os materiais utilizados foi um palito de unha, um fio de cobre, papelão, fita condutiva, imã, uma fonte e uma carcaça de uma caneta. A etapa de construção consiste para fazer um motor. Primeiro a gente fez uma estrutura para posicionar a bobina. A gente usou o palito de unha, basicamente, para fazer isso. Pegou o papelão e juntou cada um em uma ponta. Mais ou menos assim. Aqui. Fizemos furos no papelão de forma a criar o local que a bobina ia ficar. Com o mesmo centro e distâncias iguais.
Aí enrolamos essa bobina de volta. Fizemos 3 bobinas, no caso. Com o mesmo tanto de voltas cada uma. Se eu não me engano, foi 60 voltas para cada bobina. Pegamos um lado, escolhemos como lado negativo. Lixamos o fio que é esmaltado, precisa lixar para poder conduzir. Ok? Aí pegamos isso, pegamos uma fita condutiva, grudamos todos os lados negativos num lugar só. Tudo junto. Mas o lado positivo, a gente teve que pegar a carcaça da caneta para aumentar o palito, de forma a gente conseguir colocar 3 fitas condutivas na horizontal, de forma que não encoste uma na outra, mas sim seja coedistantes de cada uma. E depois colocamos numa estrutura em que ela possa rodar livremente. Posicionamos o ímã embaixo da estrutura. Ligamos a fonte e aumentamos gradativamente a amperagem. Para fazer o gerador, a gente utilizou o motor que a gente acabou de criar. Colocou 2 ímãs na haste giratória do motor. E com isso ele girava, né? E para acender o LED, teve que fazer outra bobina, que juntou as terminais, cada um dos terminais em cada ponta do LED. E foi aproximando essa bobina do onde os ímãs estão posicionados e o LED começa a piscar devido à variação do fluxo magnético. Pela lei de Faraday, né? Que quando varia o fluxo magnético em um material condutor, você gera diferença de potencial e toda a diferença de potencial gera uma corrente elétrica. E os resultados. Aqui temos os resultados. Aqui é o do motor. Ele fica girando. Com o aumento da amperagem, ele aumenta a rotação. Ok? E esse aqui é o gerador. Que basicamente a gente só juntou, pegou essa haste mesmo e colocou 2 ímãs aqui na ponta. Tá, essa parte preta aqui. E o gerador fez piscar o LED. E é isso. Com isso, passamos por fora de discussão. Muito bom. Agora é o motor do experimento, não sei mais, é o motor, enfim. O motor foi um desafio. Enrolar as bobinas com precisão e manter o equilíbrio foi tenso, mas conseguimos fazer girar sem ajuda externa. Sim, e o gerador acendendo o LED foi a cereja do bolo. Quando vimos a luz acender só com a rotação e os ímãs, foi um momento Faraday total. A gente aplicou tudo: fluxo magnético, indução, corrente contínua. Esse projeto fechou tudo que a gente aprendeu até agora. Foi uma jornada intensa, mas cada experimento nos ensinou algo importante. Não foi só fazer funcionar, mas entender o porquê de cada coisa. Verdade. E o melhor que agora, se alguém perguntar o que é indução, ou como funciona um motor ou um alto-falante, a gente responde sem gaguejar. Bom, para concluir o nosso trabalho, a construção do motor e do gerador foi uma experiência muito rica, tanto em termos técnicos quanto de aprendizado. Tivemos a oportunidade de aplicar conhecimentos do eletromagnetismo como a lei de Faraday de uma maneira palpável, que vai além do papel e dos livros. Montar as bobinas, posicionar os ímãs e observar o motor girando e gerando energia foi muito satisfatório e reforçou nosso entendimento sobre como a energia pode ser transformada e utilizada. Também percebemos, na prática, a importância da precisão na montagem. Qualquer desalinhamento ou má conexão pode impedir o funcionamento correto. Por fim, ver o LED acendendo com a energia gerada foi a comprovação de que a física realmente funciona e que com dedicação e trabalho em equipe conseguimos transformar conceitos complexos em uma demonstração funcional e educativa. Para finalizar, essas são as referências que foram vídeos no YouTube, vários vídeos que a gente viu no YouTube para chegar no nosso modelo.